Olá, olá, todo mundo ligado aqui no Contraponto Teológico. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. A gente, como eu acabei de dizer, é o Contraponto Teológico, um canal aqui no YouTube dedicado a falar sobre igreja, sobre religião, sobre teologia e também criar um diálogo entre assuntos pertinentes à religião e assuntos pertinentes ao universo secular. Meu nome é Cício Pantaleão, sou pastor batista. Estou aqui com meu grande amigo Ricardo Soares. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cício. Estamos aí, né? Mais uma vez aí. Já tem uma galerinha entrando aí. Boa noite a você que está chegando. E boa noite a você que vai chegar depois também, que de repente vai chegar na hora que o bate-papo já começou. Estamos aqui mais uma vez. Assim, ao vivo é normal, né? Ao vivo, exatamente. E para bater um papo aí sobre um tema muito interessante, né, Cício? Cosmovisão. Então, nós vamos falar hoje sobre cosmovisão, uma palavra que tem sido muito dita, mas pouco explicada. Mas primeiro eu quero te pedir para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo aqui. Se inscreva em nosso canal, isso nos ajuda. A gente tem trazido conteúdo gratuito aqui para você sobre teologia e a gente te pede algo também gratuito. Na verdade, vamos te pedir algumas coisas gratuitas. Vou te pedir para você clicar aí no curtir, isso é gratuito. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo com alguém do seu grupo de WhatsApp, Telegram, seja lá onde for. Também é gratuito. Peço para que você comente aí, dê um joinha aí embaixo, vai ser muito legal, vai ser muito bom para a gente. E se inscreva também no nosso canal, nós estamos, como vocês sabem, a gente está reesquentando esse canal. Nós começamos esse canal do zero mais uma vez. Então, por favor, ajuda a gente, vai ser muito bom para que nosso canal consiga se desenvolver. E hoje, como o pastor Ricardo anunciou, nós vamos falar sobre um tema que é muito comentado, mas pouco explicado. Nós vamos falar de cosmovisão. Então, pastor Ricardo, cosmovisão, eu quero uma para viver? Esse seria o subtítulo, né? Mas ia ficar desse tamanho. Ia ficar desse tamanho na arte, a gente acabou resolvendo aí encurtar a ideia. Essa é a ideia. Uma coisa que você falou, é um tema que é muito assim, conhecido até, mas é pouco falado. Mas é pouco falado, acho que até, vamos dizer assim, ele é muito falado mais nos círculos acadêmicos, né? Galera que está fazendo seminário, que estuda teologia, né? Em algum momento tem contato com esse tema. Então, é um tema que, geralmente, a galera que gosta de ler, que gosta de pesquisar, né, já sabe do que a gente vai falar aqui de cota. Mas, geralmente, é um tema que, assim, no ambiente eclesiástico, na igreja, é pouco falado. Então eu já aproveito. Não deveria ser assim, né? Deveria ser mais falado. Deveria ser mais comum. Então, eu vou te pedir, pastor Ricardo, para que você inicie a apresentação do nosso tema. E você que nos acompanha, fique com a gente. Daqui a pouco você está livre também para participar desse nosso bate-papo, para a gente construir um bate-papo maior com você também, mandando sua pergunta, fazendo seu comentário, enfim. Participe aqui conosco. Agora eu vou me silenciar e vou deixar o pastor Ricardo dar as boas-vindas a você e te apresentar a cosmovisão para você saber qual a sua. É isso aí, vamos lá então. Bom, nesse caminho aí de definição do que é uma cosmovisão, é interessante a gente começar, para início de conversa, tentando entender o que é a palavra, né? Cosmo mundo, significa mundo ou universo, mais visão. A palavra já é autoexplicativa, obviamente, visão, né? Mas vai resultar aí em visão de mundo. Então, cosmovisão nada mais é do que uma forma de enxergar, uma forma de ver o mundo, né? Beleza, deu para entender o que é a palavra, mas no sentido de tentar entender com mais profundidade o que significa, qual o conceito, né? Ou tentar definir com mais clareza o que é uma cosmovisão, é importante a gente observar 3 fatores. O primeiro deles é que todos têm uma cosmovisão, quer estejam cientes disso ou não. Todos têm uma perspectiva fundamental do mundo, ou seja, uma visão de mundo que molda a maneira como essa pessoa vive. Ou seja, não existe alguém, um ser humano, que não conta, que não tem uma cosmovisão, que não tem uma forma de enxergar e de ver o mundo. Você pode até falar assim, mas eu não sei nem o que é isso. Isso é de comer? Não, não é de comer, você pode até não saber o que é, mas você tem uma cosmovisão e você vai ver, vai entender isso com mais clareza no decorrer da nossa explanação aqui, né? O Philip Hyken, que inclusive é autor desse livro aqui, vai aparecer a capa no slide,
comentando sobre isso, ele disse o seguinte: as interações mais corriqueiras refletem nossos compromissos e convicções a respeito das questões básicas da arte e da ciência, do trabalho e do lazer, da família e da sociedade, da vida e da morte. Sempre que topamos com o mundo, nossa cosmovisão encontra uma maneira de transparecer. Acontece no que pensamos e amamos, dizemos e fazemos, prezamos e escolhemos, né? Então, a nossa interação com os acontecimentos do dia a dia, né, de alguma maneira vão transparecer, vão refletir a nossa cosmovisão. E eu achei interessante como o que o Philip Hayek colocou aí, né, que ele diz que sempre que topamos com o mundo, nossa cosmovisão encontra uma maneira de transparecer, uma maneira de se mostrar, né? E eu coloquei o seguinte aqui no meu esboço: além de topar com o mundo, nossas cosmovisões muitas vezes trombam com outras cosmovisões em nosso dia a dia, o que explica muitos conflitos em várias áreas da vida, né? Muitas vezes os conflitos que nós temos com outras pessoas, com amigos, com familiares, tem uma relação com a cosmovisão, ou com cosmovisões diferentes, cosmovisões que se conflitam uma com a outra, né? E outro pensador que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é uma cosmovisão é o James Sire. Tem um livro dele que é muito famoso, que é Dando Nome ao Elefante. Ele fala algo muito interessante que nos ajuda a entender melhor o que é uma cosmovisão. Ele vai dizer o seguinte: essencialmente, cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consciente ou inconscientemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. Eu acho muito legal essa fala do Sire, porque ele fala que a cosmovisão de cada um, que ele fala que é um conjunto de pressuposições, podem ser suposições que podem ser verdadeiras ou parcialmente verdadeiras, né? Por mais que a pessoa não saiba disso. Muitas vezes ela acredita em coisas que são verdade e coisas que não são verdades, ou coisas que são parcialmente verdadeiras, contém uma parte da verdade. Ele vai falar também que esse conjunto de pressuposições que nós sustentamos, às vezes a gente sustenta isso de maneira consciente, a gente sabe o que está pensando, a gente sabe, inclusive, explicar, defender. Às vezes é subconsciente, a gente sabe explicar parte, ou às vezes é consciente, ou às vezes inconscientemente. Às vezes não sabe nem explicar o que você está falando, mas é aquilo que você crê, é aquilo que você acredita sobre a constituição básica do mundo, né? Então, eu acho muito legal essa fala do James Sire, porque ela tem muita coisa legal aí explicando o que é uma cosmovisão. Então, primeiro ponto que a gente tem que frisar aqui é que todo mundo tem uma cosmovisão. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você saiba o que era ou não. Acredito que até aqui você já começou a compreender do que se trata, mas todos têm, todo ser humano tem uma cosmovisão. O segundo ponto importante é que as origens as nossas origens acabam influenciando na formação da nossa cosmovisão. Como está aí no slide, as origens da nossa família, as experiências de vida, as circunstâncias econômicas, o nível de educação, o cenário cultural, a herança racional, a comunidade linguística, as características fisiológicas, a composição psicológica e o contexto histórico têm influência na maneira como enxergamos o mundo, né? Esse é um ponto muitíssimo importante, né? Onde você nasce, quem são seus pais, o país, o período, a geração que você vive, onde você estudou, onde você estuda, onde você congrega como igreja, a faculdade que você escolheu fazer, ou seja, tudo isso influencia de uma maneira direta ou indireta na construção, na formação e na manutenção da sua cosmovisão, daquilo que você acredita, da sua forma, né, de enxergar o mundo, né? Então, isso também é muito importante. E um ponto importante de observar dentro disso que a gente acabou de falar é que alguns desses fatos que acabam influenciando na construção, na formação e na manutenção de uma cosmovisão são fatos públicos, ou seja, não são fatos individuais apenas. Isso ajuda a gente a entender como a cosmovisão também ajuda a influenciar e a formar uma cultura. Inclusive, muitos estudiosos do tema cosmovisão vão falar que
cosmovisão e cultura estão bem ligados, estão intimamente ligados, porque muitas vezes eles acabam se retroalimentando, né? Uma cosmovisão influencia a cultura e a cultura acaba influenciando a cosmovisão, acaba gerando um efeito cíclico. Por quê? Porque muitos desses elementos que atuam na formação da minha cosmovisão individual são elementos que as pessoas que convivem comigo também têm acesso. Então, são elementos que tem origem pública, né? Que, aliás, que tem um fim público, né? Então acabam atingindo outras pessoas e assim influenciando na questão da cultura também, né? E o terceiro ponto que a gente tem que observar aqui é que as cosmovisões são inerentemente religiosas, né? O que isso quer dizer? Por estar na essência de quem somos, nossa cosmovisão sempre revela nossas convicções fundamentais, inclusive o que acreditamos ou não acreditamos a respeito de Deus. Por isso não existe neutralidade espiritual, não existe. Essa coisa de neutralidade espiritual simplesmente não existe, né? Não há visão a partir do nada. Todos têm a visão a partir de alguma coisa, né? Isso é um fato. Mesmo os ateus e os agnósticos conduzem suas vidas rumo a um propósito maior. Então, até os ateus e os agnósticos, os ateus, por exemplo, que dizem não acreditar na existência de judeus, isso vai direcionar a vida deles. Eles partem desse pressuposto. E isso vai influenciar na forma como eles conduzem a vida deles. Por isso que é dito que as cosmovisões são inerentemente religiosas. Tem um aspecto religioso, porque ela acaba moldando a sua forma de viver, né? Mais uma vez citando aqui o Philip Hyken, sobre isso ele disse o seguinte: as pessoas que afirmam não acreditar em Deus têm, todavia, obrigações controladoras que se refletem na forma como lidam com o dever escolar, como gastam seu dinheiro, decidem seu voto, usam seus smartphones e fazem todas as outras coisas. Aquilo que é irrevogável para nós molda toda a nossa identidade. Aí ele vai citar um texto da Escritura que é muito legal, que é Provérbios 23:7, que diz: como imagina em sua alma, dizem as Escrituras, assim ele é, né? Então, não tem jeito. A cosmovisão, ela tem esse caráter, esse aspecto religioso, ela vai direcionar a nossa vida, ela vai influenciar, né? Por mais que a pessoa não se considere uma pessoa religiosa, ela é, porque ela acaba, de uma certa maneira, vivendo a vida dela segundo aquela cosmovisão, mesmo que essa cosmovisão parta do pressuposto de que não existe um Deus, de que não há uma vida após a morte, de que o mundo é só matéria, de que não há um mundo transcendente, enfim. Isso vai direcionar a vida dessa pessoa, né? Isso nos leva a perceber que a cosmovisão não é apenas algo intelectual, não é algo só de intelecto, né? Mas principalmente do coração. Tem um aspecto do coração envolvido aí. Até o texto de Provérbios que o Philip Hyken cita, né, fala exatamente disso. Fala como imagina sua alma, assim ele é, né? E alma e coração na Bíblia acabam apontando para a mesma coisa, né, para a essência do ser humano, né? Quando nós dizemos aqui que a cosmovisão não é algo apenas intelectual, mas principalmente do coração, obviamente nós não estamos nos referindo ao coração como órgão que bombeia o sangue, mas como a essência do ser humano, como a alma, né? Como aquilo que representa a essência dele. Isso vai nos lembrar uma frase do filósofo Blaise Pascal, que nós já citamos aqui, inclusive em uma das lives, que aqui faz sentido, que ele diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Então isso é interessante. Às vezes a pessoa tem algo que está lá no interior dela, na alma, na essência dela, que ela recebeu às vezes dos seus pais, gerações anteriores, que ela sustenta, e que não basta você chegar para ela e abrir na Bíblia, por exemplo, e mostrar que ela está equivocada com relação àquele pensamento, que ela não vai aceitar aquilo com tanta facilidade, porque uma cosmovisão, ela não é algo apenas intelectual, ela tem um fundamento ali na alma, né, no coração da pessoa também. E a Bíblia, inclusive, em outros textos, vai confirmar isso que o Pascal falou. Outro texto de Provérbios, Provérbios 27:19, vai dizer o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que interessante, vou repetir. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, assim como a água reflete o rosto quando o homem olha, né? Naquela época não tinha espelho como nós temos hoje, né? Então, o autor escreve usando o exemplo da água. Assim o coração do homem reflete quem ele é, né? O seu próprio coração reflete quem você é.
mais uma vez aqui, reforçando que ele não está falando do coração do órgão que bombeia o sangue, mas do coração como a essência do homem. E outro texto de Provérbios, Provérbios 4, 23, vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, mostrando que a essência do homem acaba tendo uma relação muito grande com essa questão da cosmovisão, que vai direcionar a vida dele. Como diz Provérbios, dele procedem as fontes da vida. Né? Isso nos leva a entender que a cosmovisão, então, ela é suprarracional, não está ligada apenas à razão, envolve afetos e sentimentos. Muitas vezes, como foi falado anteriormente, a pessoa não sabe nem explicar o que ela crê, ela simplesmente crê daquela forma, mas ela não sabe explicar e argumentar o porquê. Né? E aí é um ponto-chave, porque nós, como cristãos, somos chamados a explicar, né, a estar preparados para explicar sobre a nossa fé, dar a razão do porquê que nós cremos, né? Isso é muito importante. Mas talvez que você que está me assistindo aí esteja se perguntando como que começa esse conceito de cosmovisão, né? Da onde vem isso? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a história do conceito. Isso nem sempre existiu, né? E eu vou falar de maneira bem resumida, né? Inclusive eu e o Cício estávamos conversando no começo aqui, antes de entrar aqui online, falando sobre o quanto esse tema é profundo e denso. Então, o que vocês estão vendo aqui é apenas um panorama, né? É um en passant mesmo. Então, eu vou falar de maneira rápida. Quem quiser depois se aprofundar, a gente pode indicar livros aí. Inclusive, esses dois que eu citei são muito bons, né? É o Cosmovisão Cristã, Guia para Estudos e Glossário, que é do Philip Hayek, que eu mostrei na citação. Tem o Dando Nome ao Elefante, do James Sile. E tem vários outros livros que você pode pesquisar aí, que você pode comprar para entender um pouco mais. Mas, falando um pouco da história do conceito de cosmovisão, ela começa na Alemanha, com o filósofo Immanuel Kant. Né? Cosmovisão é a tradução da palavra alemã Weltanschauung, né, usada por Immanuel Kant em 1790 na sua uma obra famosa para quem curte filosofia aí, chamada Crítica do Juízo. Foi a primeira vez que esse termo foi empregado. Né? A princípio, Weltanschauung se referia à percepção sensorial das pessoas a respeito do mundo à sua volta. Então, quando Kant usa esse termo, ele usa com esse conceito. O que acontece? Os discípulos de Kant, Johann Fichte e Friedrich Schelling, adotam a palavra e começam a usá-la para outros propósitos. Aí, no início do século XIX, o termo foi amplamente usado por intelectuais do idealismo e do romantismo alemão. Então, a palavra já começa a assumir uma outra conotação. E, gradualmente, passou a referir-se metaforicamente a uma percepção intelectual. Então, ela vai devagarzinho se afastando daquela ideia inicial lá com Immanuel Kant, até chegar aqui no início do século XIX com essa ideia de percepção intelectual. Aí, dando um salto na história, no final do século XIX, o conceito de cosmovisão havia se firmado entre os principais pensadores de vários países. Então, o termo estava sendo empregado por vários pensadores de várias localidades, não só na Alemanha agora, estavam utilizando o termo cosmovisão. Né? Virou um termo assim que todo mundo, de alguma maneira, aplicava. Aí nomes como Kierkegaard, Wilhelm Dilthey, Nietzsche e Martin Heidegger, entre outros filósofos, procuraram fazer uma distinção entre filosofia e cosmovisão, que, segundo o Hayek vai comentar aqui no livro, para eles cosmovisão era mais perspectiva e a filosofia mais universal. Então, a cosmovisão tinha um caráter mais individualista, mais individual, né? E a filosofia mais universal, né? Mais à frente, alguns pensadores agora cristãos adotam o termo para os seus propósitos. Aí a gente vai ter aí dois nomes que são muito importantes, que é o teólogo escocês James Orr, com seu livro The Christian View of God and the World, publicado em 1893, e outro que surge, eles são contemporâneos, mas surge um pouquinho depois ali falando sobre isso, é o estadista holandês Abraham Kuyper, né, também muito conhecido. E o que acontece? O James Orr lançou esse livro e o Abraham Kuyper, ele fez um discurso muito famoso no Seminário Teológico de Princeton, que posteriormente acabou sendo publicado em 1899 como o título de Calvinismo. Né? Esse livro, inclusive, foi publicado em português. Eu acho que ele não acha mais para comprar, não tenho certeza se acha, né? Mas
é um livro que foi publicado, pelo menos durante um período aqui no Brasil, né? E esses dois pensadores, o James Orr e o Abraham Kuyper, apresentaram a fé cristã como uma visão total da realidade, o que Kuyper chamou de visão de mundo e da vida, com implicações tanto para a sociedade quanto para a igreja. Então, olha só o caminho, né, que o conceito de cosmovisão vai fazendo até chegar. Então, até chegar aqui nesses dois nomes, né, James Orr e o Abraham Kuyper. Né? Eles foram os primeiros, então, a aplicar o termo cosmovisão nesse contexto mais da vida de fé, né, fazendo uma correlação, dizendo que cosmovisão era uma forma de enxergar o mundo e que havia, ou que existe, né, uma cosmovisão bíblica, uma forma de enxergar o mundo pela ótica bíblica. Né? Aí o que acontece? Essa proposta, essa ideia deles chega nos Estados Unidos por meio do teólogo Carl Henry e de Francis Schaeffer, que também é um apologeta muito famoso. E no final do século XX, o pensamento cosmovisionário se infiltra nas igrejas, nas escolas evangélicas, na medida em que os cristãos tentavam, então, lidar ali com questões da fé cristã e questões da vida pública. Quando eles tentavam entender essas coisas por uma ótica cristã, né, esse conceito, então, foi se consolidando, né, cada vez mais e se tornando cada vez mais famoso, mais conhecido. Né? E essa é a ideia, né, essa história, desculpa, que explica como surgiu o conceito até ele chegar no meio eclesiástico, no meio cristão. Né? Bom, existem inúmeros tipos de cosmovisão, né? Mas aqui eu queria citar os principais, os mais comuns. Primeiro tipo de cosmovisão que eu queria citar é o agnosticismo. O agnosticismo é uma palavra que é derivada das palavras gregas que significam sem, que é o prefixo a, né? E o conhecimento gnosis. Esse termo, essa cosmovisão, se refere a uma ideia que alega ser impossível saber ao certo qualquer coisa a respeito de Deus. Né? Ou seja, não existe a possibilidade de saber se existe Deus ou não, de conhecer a Deus ou não. Né? Essa é a ideia por trás do agnosticismo. Temos também outro conceito bem famoso, que é o ateísmo, que é uma cosmovisão ou filosofia que nega a existência de Deus. Né? Enquanto o agnóstico ele vai dizer que, bom, não vou fazer nada da minha vida com relação às questões da fé, como adorar a Deus, orar, ler a Bíblia, porque isso é besteira, porque não tem como você conhecer a Deus, não tem como você ter contato com ele se ele existe realmente, não tem como ele se revelar a nós. Essa é a ideia. O ateísmo já parte para algo mais prático, ele nega literalmente a existência, ele fala que não existe Deus, e geralmente o ateísmo vai afirmar que o universo ele é apenas material, e é o produto do acaso. E é a única forma de existência, ou seja, acabou isso aqui, não tem mais nada, não tem vida após a morte, que é uma ideia um pouco parecida com o materialismo. O materialismo é qualquer cosmovisão ou filosofia que argumente que a matéria física é a única realidade ou forma de existência. Então, por isso o termo é materialismo. A gente vai ver algumas variações, né, de materialismo, tem mais de uma visão materialista, né, mas basicamente uma cosmovisão materialista entende isso, né, que a matéria física, essa realidade que nós vemos, que nós tocamos, é a única coisa que existe. Morreu, acabou, certo? Vamos ter também aí o humanismo, que é a crença em que a humanidade é capaz de frutificar na vida, na moralidade e alcançar a felicidade sem acreditar em Deus. Então, tem uma visão antropocêntrica, coloca o homem no centro das coisas. Aqui a gente lembra da famosa citação de Protágoras, né? O homem é o centro de tudo, né? O homem é a medida de todas as coisas, ele fala, das coisas que são e das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Essa é a citação de Protágoras. Então ele coloca o homem como a medida de todas as coisas. É essa ideia bem humanista aí. Temos aí também, na sequência, deixa eu mudar aqui o slide, o deísmo, né, que é a crença na existência de um ser supremo ou criador, mas que não intervém no universo. É a ideia daquele relojoeiro que deu a corda no relógio e vazou, sumiu. Né, o cara não tá nem aí, virou as costas e foi embora. Quem assiste ou já assistiu a série Sobrenatural, o Deus de Sobrenatural é um Deus deísta. A concepção de Deus dessa série é um Deus deísta, porque Deus sumiu, tá a maior zona no mundo, tem demônio, tem monstro, tem tudo quanto é tipo de bicho aparecendo. Aí tá lá os irmãos Jim e Sam Winchester, né, tentando acabar com o mal no mundo, e Deus simplesmente, cadê Deus? Deus sumiu.
é a ideia do Deus deísta, né? Que a série, o conceito que traz é exatamente isso. É até legal quando você começa a estudar essas coisas, porque você começa a fazer uma leitura mais até da cultura pop, você começa a perceber isso em séries, novelas, filmes, livros, né? E por aí vai. Né? Então, quando fala de deísmo, eu sempre lembro de Supernatural ou do sobrenatural por causa disso. Outra cosmovisão conhecida é o panteísmo. O que o panteísmo faz? Ele funde o natural e o sobrenatural. Sendo assim, crê na totalidade do universo, que a totalidade do universo físico é Deus, não existindo nenhum ser ou divindade além da matéria. O panteísmo, por exemplo, é a crença principal do hinduísmo, do zen budismo e da ciência cristã. Né? Na sequência, aí, o politeísmo, que, como o próprio nome sugere, aí, crê na existência de vários deuses que podem ser finitos, então eles creem na existência de deuses finitos e deuses infinitos, né, que influenciam o mundo, direto ou indiretamente. Eles não creem que qualquer deus infinito possa transcender a matéria, né, e que esses deuses têm alguma relação com elementos da natureza. Eles entendem que água, vento, terra, fogo, metais podem conter algo divino, né? E por aí vai. E por último aí, a gente tem o teísmo, que é a crença principal de que existe um ser pessoal, único e transcendente, acima de tudo e de todos, e imanente, que penetra todas as coisas. Os principais proponentes do teísmo são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas aqui a gente tem que fazer uma diferenciação que é muito importante. Né? Tanto o islamismo quanto o judaísmo tem uma visão de Deus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai explicar, que é diferente do cristianismo. Apesar de ser uma espécie de teísmo, tá? Não é o teísmo cristão, que é como nós cristãos cremos. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, tá? Bom, na sequência é muito importante frisar, a gente viu aqui 8 cosmovisões, né, mais conhecidas, tem mais, tá? Eu tenho um livro aqui que tem trocentos tipos de cosmovisão, né? Um livro sobre apologética que o cara cita vários, até uns nomes que eu nunca tinha ouvido falar, o cara cita lá. Enfim, essas aqui são as mais conhecidas. Inclusive tem alguns estudiosos do tema que vão até sintetizar, porque eles vão falar que algumas cosmovisões acabam tendo elementos parecidos e tal. E tem um estudioso da área, que é um escritor, pastor, que é o Daryl Miller. Ele vai fazer uma categoria no livro dele dizendo que só existem 3 cosmovisões, na realidade. Que todas as outras são variações. Segundo ele fez uma pesquisa, fez um estudo, então ele chegou a 3 modelos básicos de cosmovisão, que ele chama de animismo, secularismo e o teísmo cristão. Que ele vai falar que o animismo e o secularismo contêm elementos de todas as outras cosmovisões, né? Então é uma dica também, que é um autor muito bacana que fala sobre esse tema. Mas o que é, então, uma cosmovisão cristã? Isso existe? Né? A gente pode falar que existe uma cosmovisão cristã? Sim. E a cosmovisão cristã ela é baseada em 4 pilares. Por isso que eu coloquei no slide aí 4 pilares da cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção e consumação. Né? Quando eu digo criação, eu estou me referindo ao ato de Deus criar do nada, ou que em teologia a gente chama de ex nihilo, né? Todo o universo simplesmente através da palavra do seu poder. Então todo o universo veio a existir do nada, sem uma matéria pré-existente, simplesmente através da palavra ou do poder de Deus. Né? E o termo também se refere ao universo físico conforme criado por Deus. A gente vai ver a Bíblia falando disso em diversos momentos. Gênesis capítulo 1, verso 1, que vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, vai concordar com isso, dizendo todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A gente vai ver Gênesis capítulo 1, 26 a 28, falando sobre a criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a ele foi dado domínio, né, sobre toda a criação, né, e foi dado também alguns deveres, né, algumas funções. O homem foi colocado como vice-regente da criação, foi colocado para lavrar, para cuidar, né, foi colocado para procriar, né, enfim, ele recebeu ali o que a gente chama de mandato cultural. Então, quando a gente fala de criação, a gente está se referindo a isso, né? E essa criação, ela foi criada perfeita. Gênesis 1:31 vai falar disso. E viu Deus tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Né? Então, quando Deus cria o mundo e tudo que nele há, né, havia ali um estado de perfeição. Não havia o pecado. Mas o que acontece? Acontece o segundo pilar aí, queda.
né? A queda fala exatamente do acontecimento histórico no qual Adão e Eva, os primeiros seres humanos e representantes de toda a raça humana, desobedeceram a ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, trazendo assim pecado e morte, né, à humanidade. A gente vai ver muitos textos falando sobre isso, mas você vai encontrar uma narrativa mais completa acerca disso em Gênesis capítulo 3, que é um capítulo bem longo, então eu não vou ler aqui, mas que fala de maneira bem detalhada como se deu a queda e tudo que aconteceu posteriormente. Esse capítulo vai dizer, inclusive, que a queda ela acabou influenciando a humanidade, afetou o homem no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo e com a natureza, né? E um outro texto que é bem resumido, mas que fala dessa questão da queda, é Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a queda trouxe essa separação do homem com relação a Deus. Rompeu esse relacionamento, né? Influenciou, né? O pecado acabou gerando isso. O terceiro pilar é a redenção. Por quê? Porque o homem, depois da queda, se encontra, então, nesse estado de pecado. Ele encontra, então, sobre a ira de Deus. A palavra de Deus vai falar isso em alguns momentos. O apóstolo Paulo vai citar isso em vários momentos. Então, ele precisa ser liberto do pecado, né? E a redenção fala exatamente disso. Ela aponta para o fato de que o homem precisava dessa libertação do pecado, e isso acontece por meio da obra salvadora, redentora de Jesus. Mais especificamente, ser libertado da escravidão espiritual através do preço que Jesus pagou pelo pecado em sua crucificação, né? Alguns textos vão falar sobre isso, né? Vou citar aqui apenas dois. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é o clássico aí, né? João 3,16, né? Mas Paulo vai falar também disso em Romanos 3:24, quando ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem, né, a fé em Jesus, né? E esse aí, então, seria o terceiro pilar, que é a redenção. Partimos, então, para o quarto pilar, que é a consumação. Ou seja, a consumação aponta para o fato que o fim da história humana se realiza na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Com a ressurreição dos mortos, com o juízo final e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Vários textos vão falar sobre isso, eu separei alguns aqui. O primeiro deles é Hebreus 2:8, que vai dizer o seguinte: tu sujeitaste debaixo dos seus pés, né? Ou seja, tudo foi sujeitado debaixo dos pés de Cristo. Mas ele vai continuar dizendo o seguinte: ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda vemos que todas as coisas ainda não vemos, que todas as coisas lhe estejam sujeitas, né? Então aponta que nós, para o fato que nós estamos num estágio que algumas coisas ainda não aconteceram. Tudo foi sujeitado aos pés de Cristo, mas nós vivemos naquilo que em teologia a gente chama de tensão, né? Do já é e o ainda não. Algumas coisas já aconteceram, mas tem a consumação, tem o final, que é exatamente o que foi falado aqui, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, que vai ser a ressurreição dos mortos, o juízo final, o estabelecimento do reino eterno de Deus, né? Outros textos que vão confirmar isso aí, é Atos 1:11, né? Que vai dizer, quando Jesus ascendeu aos céus, né? Os discípulos ficaram olhando para o céu, e apareceu dois homens que falaram assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então fala aqui da segunda vinda de Jesus. Mateus 28:20 também vai falar, né? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Então fala de um final dessa narrativa, dessa história, que vai acontecer tudo aquilo que nós já falamos aqui, né? E um texto que vai falar de maneira bem clara, não vou ler aqui, vou só citar, que é Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 7, que vai falar dos novos céus e da nova terra, né? Onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, né? Estaremos todos na presença de Deus, apontando para a consumação final de todas as coisas, né? E esses 4 pilares nos levam aqui a 4 perguntas básicas. Por que 4 perguntas básicas? Eu digo 4 perguntas básicas que é para começar, porque
todas as perguntas que geralmente os seres humanos fazem podem ser respondidas partindo desses 4 pilares. Mas, por exemplo, algumas delas são: por que Deus nos fez? Isso está relacionado ao primeiro pilar, criação. Inclusive no slide ficou repetida a palavra aí. Segundo, por que as coisas estão dando errado? Se refere à queda. Terceiro, como é que Jesus está redimindo esse aspecto da nossa vida? Está relacionado à redenção. E o quarto, podemos olhar para o futuro e nos perguntar como será o fim? Está relacionado à consumação. Ou seja, cada uma dessas perguntas pode ser respondida de maneira mais fácil, observando cada um desses pilares. Por exemplo, por que Deus nos fez? Né? Ele nos fez para a sua glória. Né? Vários textos vão confirmar isso. Nós somos a coroa da criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu respondo usando esses argumentos, eu estou trabalhando dentro do pilar da criação. E por que as coisas estão dando tão erradas na humanidade? Porque apesar do ser humano, da humanidade ter sido criada perfeita, toda a natureza, o ser humano caiu, pecou, se rebelou contra Deus. Então, nós estamos experimentando os efeitos dessa queda. Né? Como é que Jesus está redimindo esse aspecto da nossa vida? Né? Através de Cristo. Cristo nos redime, né? Nos liberta. Né? E nós podemos olhar para o futuro e nos perguntar como será o fim? Sim, a palavra também fala que no fim vai haver a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estabelecimento, né, de um reino eterno. Mas todas as outras perguntas que geralmente as pessoas fazem, né, dá para ser respondida através desses 4 pilares. Né? E, por fim, um texto que eu acho muito pertinente quando se fala de cosmovisão é Romanos 12, 1, 2. Porque Paulo vai falar o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, Paulo fala aqui que nós devemos nos esforçar para não nos amoldar ao padrão do mundo. Como nós vimos, existem diversas cosmovisões, existem diversos padrões nesse mundo, que muitas vezes, de maneira sem que a gente perceba, acabam influenciando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de lidar com as questões ao nosso redor. Né? Então nós devemos oferecer o nosso culto racional, Paulo fala disso, não se amoldando ao padrão deste mundo, buscando entender. Mas para isso eu tenho que conhecer a cosmovisão cristã. Para isso eu tenho que passar por esse filtro dos 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Quando eu faço isso, eu estou exercendo então o meu culto racional. Né? Eu estou oferecendo a minha vida, né, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício que agrada a Deus. Aí eu começo então a experimentar, né, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E é isso. Então é isso. Vamos lá, vamos abrir para perguntas. Se você tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, manda aí no nosso chat. É isso aí, fica à vontade aí. Para a gente falar sobre cosmovisão. Eu tenho uma pergunta. Você falou que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo são diferentes, né? Porque alguns dizem que nós não somos monoteístas, né? E aí que está uma grande questão. Contudo, o cristianismo em si não é igual. Sim. Existe a diferença da cosmovisão evangélica, por exemplo? A cosmovisão evangélica depende quando você usa o termo, depende do que você quer dizer, né? Porque o termo evangélico ele é bem amplo, né? Por isso que eu usei evangélico. Então ele pode abarcar vários pensamentos, né? Eu diria que nós temos uma cosmovisão essencialmente cristã. Quando eu digo isso, eu estou me referindo a questões do cristianismo que todas as denominações, históricas ou não históricas, concordam, aquilo que nos une. Né? Agora, existem pontos que vão assim, ser divergentes, não tem como. Por exemplo, nós somos batistas, então nós, como batistas, temos uma cosmovisão, uma forma de pensar que está atrelada ao nosso pensamento denominacional, que acaba influenciando a nossa forma de vida. Os pentecostais também vão ter características da sua cosmovisão. Inclusive, alguns autores têm falado sobre isso, sobre uma cosmovisão pentecostal.
que vão influenciar no seu dia a dia. Eles vão, por exemplo, acreditar em dons, em milagres, não que outras denominações não acreditem também, mas de uma maneira diferente, com uma ênfase, né, maior, né, vão investir mais as suas vidas nesse sentido. Aí, no outro lado, você vai ter os cessacionistas, né, que são aqueles que não acreditam que os dons continuam, né? Então, isso vai influenciar na vida deles, eles vão viver a sua vida de maneira diferente. Então, muitos vão colocar que isso acaba sendo uma espécie de cosmovisão denominacional. Agora, eu acredito que tenha aqueles aspectos centrais, que definem como uma cosmovisão cristã, e aspectos que são que não são centrais, aspectos que estão não estão na essência ali do que é ser cristão. A gente pode até usar como exemplo aquilo que o C.S. Lewis fez no livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele tenta definir o que é a essência do cristianismo, que todo mundo crê. Ou seja, qualquer cristão de qualquer denominação crê igual. Aquilo que não dá para negociar. Tipo, se você pensa diferente disso aqui, você não é cristão. Né? Então, eu creio que, quando você fala de cosmovisão evangélica, aí depende, né? Mas eu creio que existe sim uma cosmovisão essencialmente cristã. E quando eu falo isso, eu não me refiro especificamente a uma cosmovisão reformada, porque muitos, principalmente neocalvinistas, né, vão falar de uma cosmovisão reformada como a cosmovisão que é a correta, que é o padrão, e que se você pensa diferente do que eles pensam ali, tá errado, tá equivocado, e eu não acho que é por aí. Eu até entendo o porquê eles argumentarem assim, como a gente estava conversando antes de começar, porque esse conceito de cosmovisão meio que surge num berço reformado ali com o James Orr e o Abraham Kuyper. Mas eu acredito que há tipos diferentes de cosmovisão no meio cristão. Mas você acha então que a cosmovisão ela é um envolvimento passional, no sentido de ser uma paixão mesmo? Ela tem um aspecto, vamos dizer assim, do coração, da emoção, da paixão, né? Mas não é só isso, né? Tem um aspecto intelectual. Até inclusive no texto que a gente leu de Paulo aqui, Paulo fala de um culto racional, né? Paulo fala que para a gente apresentar, para a gente se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo quer dizer com sacrifício vivo? Olha só, é a minha vida, né? Mas olha só, a gente pode escolher a nossa cosmovisão? Não, assim, o que acontece? Você tem uma cosmovisão, como a gente falou lá no começo, quer você queira ou não, quer você saiba que tem ou não, né? Você não pode escolher não ter cosmovisão, mas você pode buscar através da palavra a cosmovisão cristã. Você pode fazer como Paulo está dizendo aí, não se amoldar ao padrão do mundo, ficar ligado. Para isso você tem que conhecer a palavra, para isso você tem que conhecer as escrituras, para isso você tem que conhecer os 4 pilares que nós falamos no início, né? Então, sim, eu posso escolher uma cosmovisão nesse sentido, mas eu não posso escolher não ter a cosmovisão, porque de uma maneira ou de outra eu vou ter. Mas posso ser racional pelo que você estava trazendo, a cosmovisão é uma parada complicada. Não é uma coisa tão fácil de se descobrir, inclusive, qual é a sua cosmovisão. E quando Paulo fala que a gente tem que fazer o culto racional para a gente não estar no molde do padrão deste mundo, isso é difícil. Sim. Mas, por exemplo, aí as perguntas que geralmente são feitas, por exemplo, são perguntas inclusive de cunho mais filosófico, por exemplo, por que eu estou aqui? Para onde eu vou? O que tem depois aqui? Existe vida após a morte? Né? Existe valor moral nas coisas? Né? Existe certo e errado? São perguntas que geralmente as pessoas fazem, né? Essas perguntas são respondidas como cristão baseado nesses 4 pilares. Por exemplo, por que estou aqui? Porque Deus me criou. Para que Deus me criou? Qual é o propósito da minha vida? Deus me criou para a glória do seu santo nome. Né? Inclusive no catecismo de Westminster, né, vai dizer que nós fomos criados para glorificar a Deus e para nos deleitarmos nele. Né? O ser humano foi criado por Deus para essa função, para glorificar a Deus e para nos deleitar. Então a gente está falando aqui do propósito do ser humano. Quando a gente volta lá em Gênesis, que a gente falou, os textos que a gente leu, a gente viu que o homem foi colocado como vice-regente da criação,
e por aí vai. Então, quando você usa esses 4 pilares, você começa a responder e você começa a confrontar cosmovisões que muitas vezes a gente encontra por aí. Como o exemplo que eu citei lá do deísmo. Um Deus que deu a corda, é uma forma de se colocar, né? O Deus deísta é aquele que deu a corda no relógio, virou as costas e foi embora. Sumiu, deixou o mundo sozinho, né? Não é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que enviou o seu Filho, né? Que encarnou, que se humilhou, que morreu por nós, né? E que vai voltar para nos buscar, que prometeu estar conosco até a consumação dos tempos. Então, é assim que eu vou descobrindo a minha cosmovisão e confrontando ela com a palavra. Né? Por diversos momentos, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu comecei a perceber que algumas coisas minhas que eu pensava, né, não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente parte desses 4 pilares, você começa a pensar de maneira bíblica, né? Observando aí criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, os materialistas. Eu falei que existem vários tipos de materialismo, né? Mas a ideia principal do materialismo, muitos estudiosos vão colocar como paganismo também, né? É a ideia de que o mundo é isso aqui, cara. Acabou, já era. É aquela ideia da música do Titãs lá, o acaso vai me proteger, né? Porque não tem, cara, vida após a morte, não tem salvação, não tem nada, né? Nós não cremos assim. O cristianismo crê que há uma consumação, onde Cristo vai voltar para buscar os seus filhos. E essa consumação é tanto para os filhos da luz, os filhos de Deus, contra os filhos e essas cosmovisões, elas não podem andar de mãos dadas, elas não podem andar juntas? Não dá? Não dá, porque elas são completamente excludentes. Não tem como, por exemplo, ser materialista e cristão ao mesmo tempo. Né? Não tem como eu acreditar no Deus dentro do padrão deísta e ser um cristão teísta, um teísta cristão, né? Que é o teísmo que acredita em Cristo como Deus, né? Que acredita num Deus triuno, né? E por aí vai. Então são cosmovisões excludentes. Não dá para criar um tipo de síntese, né? Nesse tipo de cosmovisão. Por isso que é importante conhecer, por isso que é importante estudar. Até nesse livrinho que eu citei aqui, mostra aí pra gente. É o... Esse aqui, não sei se vai dar para ver aí. Num dos slides eu mostrei. Cosmovisão Cristã, do Philip Hayek. No final ele tem um glossário, que ele traz aqui algumas das principais cosmovisões e o que eles pregam, né? Agnosticismo, ateísmo, vai falar de vários, alguns eu até não coloquei aí, né? Vai falar sobre humanismo secular, marxismo, materialismo, naturalismo e por aí vai, né? Pluralismo, né? São tipos de diferentes, ou às vezes não tão diferentes de cosmovisões, que em algum ponto tem elementos contrários à escritura. Quando você começa a pensar por essas categorias, criação, queda, redenção e consumação, fica mais fácil para você identificar aquilo que está errado, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E no final das contas, se a gente pudesse resumir aqui, a gente está indo para 50 minutos de live, Legal. Qual seria a cosmovisão cristã se você fosse explicar para alguém que a palavra de Deus diz que nós temos, Romanos 12 diz que nós temos que apresentar um culto racional, 1 de Pedro capítulo 3,15 diz que nós temos que saber a razão de nossa esperança. Como é que a gente apresentaria essa razão? Como é que a gente sintetizaria a razão da nossa esperança quando alguém viesse com uma pergunta honesta, né? Não um desafio, eu sou daquele grupo que pensa que desafio só serve para desafiar mesmo. A pessoa que chega te desafiando, ela não está interessada em entender. Aliás, acho que não adianta tentar explicar com o melhor argumento possível, o melhor argumento do mundo, para quem não está disposto a entender nada do que você está falando. Mas uma pessoa que faz uma pergunta sincera, uma pessoa que chega até você e pode não usar o termo, qual é a cosmovisão cristã? Mas se alguém falasse, cara, o cristianismo ele pensa diferente. Que pensamento é esse? Como que nós sintetizaríamos isso? E fiz uma pergunta longa para dar tempo de você pensar. Não tem como fugir
da questão dos 4 pilares, né? Mas eu tentando ser o mais simples e sucinto possível, o cristianismo crê num Deus triuno, né? Num Deus único, mas que é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o criador de todas as coisas, né? Do ser humano e de toda a criação, criou tudo em estado de perfeição, mas o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é a coroa da criação, se rebelou contra esse Deus, mas Deus que não nos abandona, que é um Deus que se relaciona conosco, né? Enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, para nos redimir, para nos libertar da maldição que nós nos colocamos por causa dessa desobediência, né? E virá para buscar, né, os seus filhos, buscar os seus eleitos, né? E aí o que se segue foi o que nós comentamos, o juízo final e o reino eterno, né, de Deus sendo inaugurado. Então, é difícil explicar isso com palavras simples, né? Porque realmente é um conceito, como eu falei, cosmovisão é bem denso e complexo, né? É difícil explicar com poucas palavras, mas eu tentaria caminhar por essas palavras, por essas linhas aí. Então é ótimo, beleza. Nenhuma pergunta. Pastor Ricardo, tira o slide aí para a gente ficar grandão. Tira aqui. Aí. Foi. Gente, então falamos aí sobre cosmovisão e apresentamos também um pouco da cosmovisão cristã. Para te falar a verdade, isso aqui foi um... Bem posso nem chamar né? nem de introdução, isso que eu ia falar. Não podemos falar nem que foi uma introdução ao tema, porque ele é um tema abrangente, um tema... Por exemplo, se nós formos falar só da cosmovisão cristã e das diferenças de visões de mundo do cristão, nós teremos só na parte evangélica ou evangelical, não tô colocando aqui protestantes e reformados. Olha só as divisões que a gente já consegue fazer. Nós temos protestantes, reformados, evangélicos e pentecostais. Se você for colocar mesmo uma divisão, se você for na divisão mesmo, é isso, é dessa forma. Então, isso aqui é um esboço para que você consiga caminhar com as suas pernas. Quero te agradecer, pastor Ricardo, porque você Tamo sempre junto. se dedica, né? Você é sempre dedicado na explicação. É isso. Minha gente, obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Você que está vendo essa live depois, você que não pôde acompanhar ao vivo, lembra lá do início que a gente pediu para você curtir, comentar e compartilhar? Continuamos fazendo o mesmo pedido. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar essa live. Isso nos ajuda pra caramba. Isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e indique esse conteúdo para outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Ricardo. Excelente noite para você. Isso aí, galera. Boa noite a todos. Muito bom contar com a presença de vocês, uma presença virtual. Falamos sobre vida virtual da semana passada, né? Quem ainda não assistiu, inclusive, aproveita e assiste aí a gravação. Tá no canal aí. E é isso. A gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Valeu.